Olá, boa tarde. No vídeo de hoje eu quero dar continuidade ao meu tópico falado anteriormente sobre o processo de transição planetária, de acordo com a minha percepção, de acordo com a realidade que eu me encontro e de acordo com a vibração que eu permaneço, sem muita transferência de ondas energéticas, para até mesmo não atrapalhar o meu próprio desenvolvimento e todos aqueles que comigo estão conectados. Ah, de acordo com o meu conhecimento, nunca existiu um momento melhor do planeta Terra do que atualmente o século XXI. No interior do planeta existe um lugar que é gigantesco, muito grande, que eu intitulei como a Biblioteca Planetária, mas não é exatamente uma biblioteca, é um posto, um lugar com muita tecnologia e está escrito todas, não escrito, está guardado todas as informações do primeiro ser existente no planeta Terra, que naquela época não foram seres humanos, e de todas as raças depois que vieram, todas as guerras que aconteceram aqui na superfície terrestre, o motivo para qual muitas cidades se desenvolveram no interior do planeta, está registrado absolutamente tudo que no planeta Terra aconteceu e acontece. Dentro desses registros, eu pude perceber nos meus estudos que não existiu no passado momento mais sublimar, momento mais importante, momento mais único, momento mais mágico, momento mais especial do que nós estamos vivendo atualmente no planeta Terra. É por isso que eu, a cada dia que passo, tento tomar mais conhecimento e consciência daquilo que pode sim vir a ser muito importante e benéfico para o meu próprio desenvolvimento e para todos aqueles que ao meu redor se encontram ou que de uma forma direta ou indiretamente estão conectadas à minha pessoa. Esse momento, o século XXI, foi esperado por muitos, mas muitos eons, e por muitos indivíduos também. E teve muitas formas que se foram informado que um dia o planeta Terra passaria por o seu próprio momento de seleção natural das espécies. Não é à toa que eu comentei no meu vídeo anterior que muitos dos vulgoditos dos indivíduos que estão aqui na superfície terrestre estão sendo levadas, né, ou para cidades intraterrenas, para os laboratórios e permanecerão ali até serem acordadas novamente. Tem muitas religiões no planeta que falam disso, não é verdade? Do dia do julgamento, os escolhidos serão acordados, serão ressuscitados, serão chamados por Deus. Eu não sei qual é a interpretação que vocês indivíduos podem ter, mas até onde eu, de acordo com o meu conhecimento, se o indivíduo simplesmente deixou a superfície e foi para uma cidade no interior do planeta, um laboratório, com certeza ele vai ser acordado novamente, né? Porque morto ele não está. Então, essa é mais uma das grandes revelações que a própria transição planetária está trazendo à tona para nós. Mas eu ainda vejo muita gente por aí que não absolutamente ainda não estão preparada para as realidades intraterrenas e intramarinhos. Porque você já imaginou você como indivíduo descobrir que na verdade a percepção de Deus não é aquela que a sua religião, que a sua sociedade, que o seu governo, que o seu pai, que a sua mãe, que a sua escola, ou que aquilo que você vê e conhece como realidade ou verdade não corresponde a nada? Qual vai ser realmente o comportamento de muitos indivíduos que aqui estão controlando o desenvolvimento das espécies para seus próprios interesses, quando descobrirem que, na verdade, são experimentos científicos de raças avançadíssimas, que sempre estiveram por aqui e, como os mesmos me informaram, sempre estarão e nunca deixaram, somente ficam se ocultando para não se deixar ver. Porém, quando é interesse dos mesmos, os mesmos se apresentam, como assim fizeram comigo. Como era interesse dos mesmos que eu conhecesse a verdade relacionado
o próprio desenvolvimento do planeta Terra, me foi apresentado todas as espécies intraterrenas e intramarinhas, assim como me foi apresentado toda a história do planeta Terra. Assim tantas outras situações que estão ocorrendo nesses últimos, diria, 15 a 16 anos a 17 anos. Você não precisa de acreditar no que eu estou dizendo, e nem eu quero convencer você a nada. Mas se você tiver um mínimo de curiosidade, faça uma pesquisa e veja as mudanças que aconteceram no planeta Terra nesses últimos 15 anos. Você pode começar pela economia planetária. Muitas nações que tinham importâncias insignificantes, de um momento a outro começaram a dominar o mundo de uma forma econômica avassaladora, como se fosse um milagre. E convenhamos que milagre não existe, né? Aonde tudo é controlado pelos deuses intraterrenos e intramarinhos. Inclusive, a doença que a gente tem, quando vamos ser curados e se continuaremos ou não vivendo por longo período de tempo, até mesmo incluso o próprio dia que nós nascemos. Então, como você pode perceber, os deuses, eles têm completo controle em absolutamente tudo, que é aquilo que é o interesse do mesmo. E eu me recordo que há muitos anos atrás, nos inícios das abduções, esses mesmos deuses já haviam comentado isso comigo, para não pensar, para não pensar que a forma de controle geral que eles têm sobre as espécies e os interesses deles seria algo que pudesse vir a causar algum incômodo para minha pessoa, que era simplesmente para eu continuar a minha estrada e me acostumar. Bom, a gente não tem opção, não é mesmo? Como é que nós iremos modificar uma realidade a qual eu, por exemplo, estou aqui só de passagem para o meu próprio aprendizado? Isso também faz parte do momento que estamos vivendo, um momento transitório de mudanças, mudanças em todo o sistema. Por quê? O próprio governo intraterreno começou a mudar. E quando começa as mudanças no mundo espiritual, no mundo astral, em outras realidades, atuam automaticamente, isso cai na matéria que muitos ainda vivem, nesse mundo dimensional denso, nesse mundo dimensional onde existe muito ego, existe muito interesses, existe muita falta de compaixão, existe muito exibicionismo, existe muita falsidade, mas o que mais existe por aí, não é verdade? São pessoas tentando se colocar na posição de santos e extremamente elevados. E quando a gente realmente percebe, a pessoa não possui mais nada do que simplesmente interesses próprios, usando o que quer que seja para atingir os seus objetivos. Então, essas pessoas, elas ainda continuam na sua densidade planetária e não existe absolutamente nada que eu possa fazer ou que qualquer um outro indivíduo possa fazer, a não ser respeitar o próprio processo evolutivo de cada um de nós. Por isso, conforme eu digo, não serão todos os indivíduos que continuarão sua existência e desenvolvimento nas cidades subterrâneas ou nas cidades intramarinhas. Será um grupo muito seleto, como sempre foi, mas isso é para o bem de todos nós em coletivo, para não causar mesmo um desequilíbrio para vir depois resultar em uma catástrofe planetária muito maior. Mas para mim, a transição planetária é muito mais do que ter uma cidade gigantesca que cobre toda a América do Norte e América do Sul, do Polo Norte ao Polo Sul, a qual está somente esperando a minha chegada, e é daqueles que eu irei escolher para comigo ali habitar. Para mim, a transição planetária está sendo um momento de descoberta da minha pessoa, do meu potencial, do porquê eu vim fazer, porquê eu vim para cá, o que eu vim fazer aqui. E absolutamente todos os indivíduos que cruzam a minha direção, que cruzam a minha estrada, que cruzam a minha passagem, eu sou muito grata, porque eu tenho certezas que esses indivíduos, por alguma maneira, estão conectadas de uma forma direta ou indiretamente à minha pessoa. E vieram trazer muito mais do que eu possa dar.
Então, para mim, esse processo de transição planetária está sendo um processo de descoberta, um processo a qual eu consegui perceber que realmente, naturalmente, sem esforços nenhum, eu não sou como a massa, eu não sou como a maioria, eu não consigo realmente me adaptar àquilo que muitos indivíduos autodenominam normal ou aceitável. Foi aí que, através de muita introspecção interna e muita reflexão, muita meditação, eu consegui entender que muitas almas estão no momento encarnada para que possa realmente trazer o equilíbrio necessário que o planeta está necessitando, mas que muitos outros indivíduos que aqui estão também necessitam. O mais interessante de tudo nesse momento planetário é que absolutamente nada está ficando escondido. Tudo está sendo mostrado. Porém, existem pessoas, indivíduos, que continuam querendo não ver. Preferem ficar dentro daquilo que os satisfazem a fazer o mínimo de esforço para tentar ao menos fazer uma pesquisa para ter a sua própria conclusão relacionada a qualquer tópico que seja. Isso é muito comum. Porém, ao mesmo tempo eu compreendo, porque quando não chegou ainda o momento de um indivíduo, não adianta. Toda a verdade pode ficar à sua frente, que o indivíduo vai continuar não conseguindo enxergar. Nós, habitantes do interior do planeta, temos algumas similaridades. Para aqueles indivíduos que estão começando a acompanhar os meus vídeos e começarão a acompanhar o processo evolutivo que o planeta Terra está seguindo. Começando que para a gente não existe o bem ou o mal, o certo ou o errado. Uma das características muito similar que eu tenho com a que os deuses intraterrenos e intramarinhos também têm, é a incapacidade de nós de termos senso de julgamento. E isso é algo que eu percebo que falta muito em muitos indivíduos a qual eu cruzei na minha vida. Eu não digo senso crítico, porque o senso crítico é necessário que todos nós tenhamos, mas eu digo de julgamento mesmo. Então não pense você que você vai, porque você é uma pessoa que você se autodenomina da melhor possível, que você vai ter a sua salvação, ou que vai ter alguém que você ama, vai ser ressuscitado, ou que o dia do julgamento vai trazer algum benefício, ou porque você foi uma pessoa extremamente bondosa, ou religiosa, ou espiritual a vida toda. Não, não, não. Aqueles indivíduos que estão sendo muito seletivamente selecionados para a sua continuidade existencial no planeta Terra são dos mais variáveis possíveis. Mas tem de tudo, tem absolutamente de todos os tipos de comportamento, todos os tipos de personalidades e, acima de tudo, todos os tipos de necessidades, não é verdade? E aí, para você que está nesse processo, que já acordou absolutamente, que não continua aí dentro dessa matrix, não é verdade? Matrix criada há muito tempo atrás pelos deuses, depois da guerra violenta entre eles, entendeu? Eu simplesmente desejo que você foque mais ainda dentro de você. Todas as suas necessidades, todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas, absolutamente tudo que você necessita está dentro de você. Simplesmente eu desejo que você a cada dia, a cada momento, olhe mais para dentro de você, escute você, silencie e se auto-observe. E isso pode ser até mesmo em um caso de doença. Nesses últimos 15 anos, muitas doenças voltaram a aparecer. Curiosamente, não é verdade? Bom, talvez seja curioso para aqueles que não estão acompanhando o processo de desenvolvimento planetário, né? Porque é como os deuses mesmo me disseram que a agenda deles relacionada àquilo que eles colocaram no mundo, eles irão cumprir.
determinada, independente de qualquer coisa. E obviamente que eu não tenho nenhum interesse, nunca tive e jamais irei ter no futuro, de me intrometer em raças, em espécies ou em experimentos que não são meus. Não é absolutamente do meu interesse. Então, todos aqueles indivíduos que nasceram depois do ano de 2010, eles estão fazendo parte de uma agenda da raça dos intraterrenos, dos intramarinhos, que é completamente diferente da minha agenda para os indivíduos que eu acredito sim, que estão provando, que os sinais estão aparecendo, que tem sim, tem toda a possibilidade e tem todo o potencial, sabe, de continuar a se desenvolver no interior do planeta, na minha cidade subterrânea, onde não vai existir, onde não existe violência, aonde não existe guerra, bom, aonde todos nós somos lindos, maravilhosos, vivemos por muitos anos, escolhemos os dias que iremos morrer, e fazemos absolutamente tudo aquilo que podemos fazer para o nosso próprio desenvolvimento como ser, não é verdade? Mas nós também temos outras cidades intraterrenas, e que inclusive tem muitos indivíduos que aqui na superfície terrestre já nasceram, já viveram, já se destacaram e já falaram dos mais diversos tópicos possíveis e continuam seu desenvolvimento nos mundos intraterrenos e nos mundos intramarinhos. São pessoas extraordinárias que vieram falando de todos os tópicos possíveis diferentes. E eu não digo que seja uma emoção muito grande quando eu os reencontrei no passado, mas eu digo que foi uma experiência muito única, porque eu estou dizendo de indivíduos que morreram há muitos séculos atrás, de indivíduos que morreram há alguns anos atrás, e poder ver todos esses indivíduos em teu processo de felicidade, a qual nunca encontraram na superfície terrestre, e muitos deles nem sabiam das realidades intraterrenas. É realmente um aprendizado único como ser humano. E isso não tem como decifrar, não tem como descrever, não tem como descrever. Então vamos lá. Um resumão da transição planetária. A transição planetária é um momento de descoberta, mas não somente que o mundo, o planeta Terra, é governado por seres, indivíduos com tecnologia avançadíssimas. E eles criaram todas as religiões, eles criaram os governos, eles criaram as espécies, criaram as doenças, também as mortes, também as ressurreições e tudo, absolutamente tudo que os indivíduos possam ver. O processo de transição planetária, eu acho que é um processo de descoberta, é onde nada me surpreende, talvez porque já não tenha me surpreendido mesmo, né, no passado, mas é um processo que me mostra como ilimitado é o meu potencial, a minha energia interna e como a minha busca interior, desde que eu me lembre, por ser humano, sempre foi na direção correta. Eu sempre busquei entender a mim mesmo, descobrir a mim mesmo, respeitar a mim mesmo, olhar para mim mesmo. E aí eu percebo que, de uma forma direta ou indireta, eu estava dentro de uma faixa vibracional energeticamente muito diferente das muitas milhões de outras pessoas que eu cruzei na minha vida. E a minha resposta só veio para entender tudo o que estava acontecendo quando os próprios deuses disseram: nós estamos te abduzindo, e estamos nos mostrando a você porque você se difere dos outros. É por isso que muitas pessoas são abduzidas e elas não têm nenhuma memória, porque elas são simplesmente mais uma pessoa comum dentre as multidões. E se você pode ser clonado e substituído em laboratório, para que você vai saber a existência dos deuses que realmente te criaram? Não tem necessidade. Você vem para o planeta, você come, você dorme, você se relaciona, você se reproduz, depois você morre e a vida continua. Não é verdade? Eu tenho que concordar com os deuses criadores da raça humana, não é verdade?
Porém, quando o indivíduo se destaca e ele não pode vir a ser clonado em laboratório, e esses deuses tentam, e tentam muito, e tentam de tudo. Acima de tudo, também eles testam uma pessoa 24 horas ao dia, em todas as direções, porque se tem algo que os deuses são, é muito inteligente. E eles têm uma percepção de realidade muito diferente da nossa aqui na superfície terrestre. Então, quando eles começam as suas abduções e começam a testar, estudar o indivíduo e percebem que é impossível clonar aquele indivíduo em laboratório, eles aparecem e começam a transferir a sua tecnologia, começam a transferir os seus governos, começam a transferir os seus conhecimentos para essa pessoa a que eles dizem que foi escolhida para poder continuar aquilo que é a raça deles. Só que se você é um indivíduo que há muito tempo você está olhando para dentro de você, que você está procurando a verdade dentro de você, que você sabe que você reencarnou nesse planeta somente para você aprender mais sobre você mesmo, primeiro de tudo você vai ter alguma coisa vai ter feito com que você continuasse a sua linhagem genética antes do ano de 2010. Isso é fato. Todos nós que nascemos antes do ano de 2010 não possuímos correspondência genética para aqueles que nasceram depois de 2010. Assim sendo, a nossa missão espiritual também é completamente diversa. E isso é o que faz realmente atualmente a divisão das espécies no planeta. Você quer acreditar em mim? Você acredita, você não quer, não vai fazer absolutamente nenhuma diferença para mim. Absolutamente nenhuma. Mas eu estou aqui somente dizendo o que está acontecendo para mim, que estou acompanhando e que graças a meus esforços pessoais, daqui a uns dias estou descendo para minha cidade subterrânea e ficarei lá com aqueles que eu estou escolhendo até o momento que eu achar que eu tenho que partir dessa para uma melhor. Não é verdade? Então, todos vocês que nasceram antes do ano de 2010, que têm ainda o DNA antigo, evolua, faça com que esse DNA vibre forte, vibre alto, que exploda a energia em todas as direções. Acorde, ative o máximo que você puder todos os seus sensos. Não deixe essa oportunidade aonde todos os pontos energéticos do planeta foram ativados, aonde atualmente todos os indivíduos estão sendo abduzidos exatamente para retornar o DNA que a gente tinha há 12 mil anos atrás. E aqueles indivíduos com potencial significativo, eles estão tendo o DNA completamente modificado. Então eu desejo para você que você entenda cada dia mais de energia, de que você é um indivíduo completo de energia, que a sua matéria é simplesmente um involucro que você está usando nesse momento. Mas que você à noite, ao descansar, você tem todo o potencial para olhar para o seu corpo, levitar e conhecer a sua verdadeira origem, que pode ser dentro do planeta Terra, absolutamente, como não pode ser também. Todos os indivíduos, aqueles que atualmente, no momento, não têm conexão com o planeta Terra, eles estão se retirando. De uma maneira ou outra, eventualidades estão acontecendo para que esses indivíduos se vá. E outros já estão nascendo. Está sendo um processo mais do que correto de substituição em massa daquilo que já deveria ter acontecido, que a gente pode chamar que é o de um equilíbrio planetário, há muitos anos. Só que o momento chegou e agora não tem quem vai salvar quem. Tem simplesmente o indivíduo que pode ter a consciência do que ele fez até agora e do que ele não fez, mas que ele possa vir fazer por uma próxima vida, uma próxima encarnação em um outro planeta que vai ter todos os padrões vibratórios para aqueles que estão indo. E para aqueles que estão ficando, bom, aumente o máximo que você puder a sua vibração,
o máximo mesmo, e não se preocupa, para você aumentar a sua vibração planetária, você não precisa de seguir uma dieta bastante específica, não precisa de fazer isso ou de fazer aquilo, mas absolutamente você precisa simplesmente, acima de tudo, primeiramente, tomar consciência do que você veio para fazer aqui e de que todos os seus atos e ações vão gerar consequências, tanto para você quanto para os outros como um todo. Então, a questão do processo de transição planetária é mais do que outros conseguir sair de uma vibração muito densa, mas muito, muito densa, e começar a caminhar de uma forma muito sutil para outras vibrações, para outras realidades, até você chegar ao processo que você nunca mais vai precisar de nascer novamente nesse planeta. Você não mais reencarnará. E eu desejo para você que você possa atingir essa energia que é para nós todos, da forma que você achar melhor, da forma que você se adaptar. E para aquelas pessoas que estão em qualquer estado de necessidade biológica, em qualquer doença, em qualquer... Não se assustem, não se preocupem. Façam o tratamento de vocês da melhor forma que vocês acreditarem que conseguem, mas aqui, ó, acredite dentro de vocês. A cura de vocês, independente de qual seja a sua situação hospitalar ou sua situação médica, está aqui. Eu sei que pode dar um pouco de medo, mas está dentro de você. Dentro de você. E as suas células, todas elas têm memória curativa. E talvez essa situação genética que você esteja vivendo não seja causado por você mesmo, como eu já vi em muitos livros, como eu já vi em muitas palestras, como eu já vi um absurdo fora de senso, pessoas dizendo isso. Ah, mas fulano, ele está assim porque alguma coisa ele fez, é o resultado dessa encarnação, daquela outra vida, disso. E simplesmente, na minha concepção, isso é uma forma tão negativa de nos dirigirmos ao nosso próximo que eu não aceito e não vejo como verdade. Eu sei que se você está sofrendo de qualquer mal biológico, a cura está dentro de você. Mude a sua vibração e automaticamente você vai ver que o seu próprio corpo físico muda. E vai melhorando, e vai melhorando. Mas você, com certeza, todos nós devemos ter, sem exceção à regra, um passado, no mínimo, com muita experiência, não é? Nessa vida e nas outras. Mas nesse momento, nesse pleno século XXI, o que depender de mim, como indivíduo, e que estou fazendo parte desse processo de evolução, farei o máximo que eu puder para ajudar todos vocês, mesmo sendo nas áreas a qual eu não tenha conhecimento. Bom, eu não tenho, mas a minha equipe que comigo está, temos sim. E nós temos muito potencial e nós temos também muita capacidade para atingir os nossos objetivos. Então, esse momento tão sublime, esse momento que está sendo desmascarado tudo, que as pessoas estão realmente se mostrando quem são, que o governo do mundo simplesmente desabou, os deuses intraterrenos e intramarinhos, eles estão desesperados. Eles não sabem se eles correm para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, o que eles fazem. Porque simplesmente o controle que eles tinham sobre tudo que eles criaram e sempre controlaram, desabou, de um momento ao outro. E eu digo isso porque foi isso que os mesmos me disseram. E como eu sou abduzida e sou observada pelos mesmos 24 horas ao dia, e eu tenho um potencial telepático assim como muitos desses, eles me estudam e ao mesmo tempo eu também estudo eles. Então, quando você tem um planeta Terra onde o governo central completamente desabou, né? Eu não vou dizer salva-se quem puder, mas eu vou dizer que aqueles que estão sendo selecionados, façam o seu melhor para você ficar melhor ainda. Porque é o seu momento, você fez por merecer.
e você merece muito, muito, muito mais. E aqueles indivíduos que continuam na direção que escolheram, também tá ótimo, não tem nada de errado nisso, tá perfeito, tá perfeito. Cada um tem que seguir aquilo que vibra muito. Porém, nas realidades intraterrenas, nós usamos outro tipo de alimentação. Vocês vão, bom, aqueles que serão levados, né, e viverão comigo, vocês têm que começar a se acostumar em ver pessoas, indivíduos completamente nus, porque os deuses não usam roupa. Alguns possuem órgãos sexuais, outros não. Vocês terão que começar a se acostumar em uma cidade onde nós mesmos produzimos os nossos alimentos. Alimentos de altíssima qualidade, a qual faz com que o nosso próprio DNA não seja danificado em absolutamente nada. Onde você vai falar com seu animal, e seu animal fala, ele se comunica, ele te responde no seu próprio idioma. E em muitos outros, porque tem muitos animais que falam no interior do planeta que eles falam mais idioma do que eu, além de ter muito mais tempo existencial do que eu. Vocês terão então que se acostumar com outras realidades, onde vocês irão ver indivíduos que o formato é de um animal e o corpo de ser humano, ou o corpo de ser humano e formato de cabeça, ou cabeça de ser humano e o corpo formato de animal. Onde vocês verão pessoas, nossa, mas aquele indivíduo ali, ele não morreu na data tal, tal, tal? Não, ele não morreu. Talvez ele tenha morrido aqui na superfície terrestre. Só que ele foi levado. Por isso que às vezes eu vejo muitos vídeos na internet onde os indivíduos falam bem assim, mas eu entrei em contato com, com uma pessoa tal e ela me disse, ou o espírito dela me disse, ou ela me transmitiu isso, 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 isso. Só que esse mesmo indivíduo, ele continua vivo no interior do planeta. E seguindo o seu processo evolutivo, muitas vezes em outras áreas completamente diferentes, porque lembra, no interior do planeta nós temos as nossas escolas de mistérios. Nós temos grandes mestres que lá estão, das mais variadas esferas espirituais possíveis. Muitas vezes o indivíduo que vem aqui para o planeta Terra reencarna e faz uma profissão. Quando ele chega lá no interior do planeta e que ele é reacordado e que ele vê todos os mestres planetários que ali estão e descobre tanta possibilidade a ser seguida, ele pega uma outra direção. E, obviamente, só quem pode retornar novamente para a superfície terrestre são aqueles que têm, né, a liberdade para isso, para exatamente não criar um desequilíbrio entre as espécies que estão vivendo na superfície e as espécies que estão vivendo no interior das águas e do planeta. Então, eleve a sua vibração, eleve a sua consciência, seja menos crítico, simplesmente aceite você com seus próprios erros, com seus próprios limites, com seus próprios com seu próprio potencial. Simplesmente sinta, se auto-ame, se auto-aceite. E acima de tudo, se você conseguir, né, que não é fácil, faça o bem. Mas se você não conseguir fazer o bem, também não tem problema, não. Basta que você não faça o mal, né? Porque assim fica mais complicado. Não para mim, não, para você mesmo, né? Então, eu desejo que todos possam participar de uma forma muito consciente do nosso momento único desse século XXI, que é a transição planetária, e que a realidade de vocês possam mudar da forma mais benéfica possível. E para vocês que estão aí passando por qualquer calamidade de saúde, não se preocupem, sejam muito otimistas, olhem para dentro de vocês. Acordem, se autocurem, se autoamem, acredite em você. Tá aqui. Quando você acredita em você, não existe absolutamente ninguém nesse mundo que possa te convencer do contrário, independente de quem seja. E lembra-se, a ajuda, quando ela é pedida, ela sempre chega. E isso é transição planetária. Transição planetária não é somente para alguns indivíduos descer para a superfície terrena,
para o interior do planeta e a nova raça de escravo que nasceu depois de 2010 continuar aqui na superfície terrestre sendo controlada por no mínimo mais 15 mil anos ou eternamente, e nós, né, que conseguimos, vamos ter momentos únicos, né? Não, não, não. O momento de transição planetária, acima de tudo, é para você se conectar com você mesmo. É para você descobrir seu potencial. É para você acordar e deixar de continuar fazendo parte do coletivo. Eu vou em coletividade, eu me auto deixo enganar, ou até mesmo eu me auto engano. O processo de evolução planetário não começou agora. Ele está em um processo de mudança agora. Mas o planeta como ser, o planeta é um órgão, é um organismo vivente e individual. E vai continuar sendo assim e cada vez melhor, independente se seja agora, se foi no passado ou se será no futuro. Isso não cabe a nenhum de nós a decidir. Cabe somente a nós fazermos o nosso melhor para que possamos deixar um planeta melhor do que nós encontramos. E absolutamente mais melhor ainda para aqueles que virão. Porque se você atingir um determinado nível potencial, vibracional, primeiro que você vai viver em uma outra realidade. E você vai perceber que você não consegue se encaixar à massa. E você vai perceber também que você vai encontrar alguns poucos que serão semelhantes a você. E você vai perceber que você não tem alguns sentimentos, alguns comportamentos, algumas impressões, algumas opiniões, alguns pensamentos. Você não vê a realidade como os outros vê. E não vai ser isso do dia para a noite? Simplesmente você perceberá que você nasceu assim, que você é diferente há muito tempo. Então isso é transição planetária. Transição planetária não é você viajar para qualquer nação do mundo que você acredita que tem um nível espiritual muito elevado e isso vai te fazer simplesmente mudar a realidade. Não, não, não. Transição planetária é você mudar o mundo dentro de você. É você fazer o mundo girar ao seu redor, você não saindo da sua própria casa. E acredite-me, tem muitas pessoas que têm o potencial para fazer isso. E elas fazem. E quando elas começam a girar, quando o mundo começa a girar em torno delas, são aí que os deuses aparecem. Por quê? Porque eles percebem que perderam o controle. E aí depende quem é a pessoa, né? Se ela quer ter algum tipo de domínio no planeta, ela vai encontrar muitos obstáculos, né, de todas as espécies. Agora, se ela está aqui somente para passar e aprender e deixar o seu melhor, com certeza absoluta, esse indivíduo vai encontrar muito suporte. Isso é transição planetária. Transição planetária é você descobrir, putz, como eu sou materialista, mas por que será, né, que eu gosto assim tanto de aparecer? Por que será que eu uso tudo e todos para aparecer? Por que será que eu uso o meu potencial que eu tenho para manipular as pessoas de acordo com o meu próprio interesse? Ou eu posso usar uma ferramenta para isso, não é verdade? Pode ser uma crença, pode ser uma religião, pode ser uma pessoa, o que quer que seja. Mas é verdade, não é? Tem muitos indivíduos que são assim, e qual o problema nisso? Bom, eu simplesmente não quero esse tipo de pessoa na minha cidade. Mas a superfície da Terra tem países mais do que o suficientes, cidades mais ainda, e tem milhões de pessoas que assim são e não tem problema nenhum nisso. Melhor ainda quando essas pessoas se atraem entre si, né, como calamita, porque possuem a mesma vibração. Não é verdade? Então, eu desejo para vocês que nesse processo de mudança mundial, de novas visões, novas possibilidades, novas realidades, você olhe para dentro de você, escute você, pense em você, foca em você, veja você, acredite em você, cure você mesmo. E acima de tudo, seja muito feliz, hoje, amanhã e futuramente. E eu termino por aqui. E que todos fiquem bem, fiquem em paz, abençoados e tenham uma excelente semana. Tudo de bom para todo mundo, tá bom? Tchau, tchau.